esse nosso debate. Vamos dar continuidade ao evento com um debate que abre a Arena Net Mundial e vai discutir marco civil da internet e mobilização. Mas está só começando. Nos próximos 2 dias ainda vão passar por aqui grandes nomes como Tim Berners-Lee, Gilberto Gil, Demi Guetzko, Manuel Castells, direto da Califórnia via web, Frank LaRue, Gilberto Carvalho, Javier Toré, a Natália Viana, entre outros tantos que vão estar aqui com a gente ou via web, discutindo temas como direitos humanos na era da internet, democracia e participação social na rede, soberania e vigilância, tema relevante, governança da internet e muito mais. E ainda hoje, show com o grande Tom Zé aqui no palco cultural. Bom, considerado uma das propostas de lei mais avançadas do mundo, o projeto 2126 de 2011, também conhecido como Marco Civil da Internet Brasileira, foi aprovado em março de 2014 pela Câmara dos Deputados, sob forte pressão da sociedade, nossa pressão, e agora continua tramitando, a gente está acompanhando ainda o debate nesse momento no Senado, e a expectativa, a nossa torcida é que seja aprovado hoje ou mais tardar amanhã. A redação do projeto de lei foi realizada por meio de uma consulta pública na internet, que envolveu milhares de pessoas e quer estabelecer princípios, garantias, direitos, deveres para o uso da internet no Brasil. Quais são os próximos passos para garantir a aprovação da lei e que interesses estão em jogo nessa disputa política? Esse é o nosso tema agora, Marco Civil na Internet e Mobilização. E eu vou chamar aqui no palco para participar com a gente dessa mesa a Beatriz Barbosa, jornalista, coordenadora do Coletivo Brasil de Comunicação Intervozes. Bia. Com a gente também a Beate Biriçá, diretora-geral do Coletivo Digital. Marcos Mazzoni, diretor-presidente do SERPRO. Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas e também integrante da coordenação do Creative Commons. Logo mais está chegando aí José Eduardo Cardoso. Já está aqui com a gente. Bem-vindo ao palco, tome seu lugar, ministro. E a gente, por web, vai ter o Alessandro Molon, que está lá, não conseguiu sair de Brasília, está lá, vai estar entrando com a gente, ao vivo, via web, já está ali conectado para contar. Deputado relator na Câmara Federal do Marco Civil da Internet está lá participando desse momento histórico. E também vai entrar nosso outro web conferencista que vai estar com a gente, é o Paulo Renan, jurista, cyberativista e um dos fundadores do Partido Pirata do Brasil. E para fazer a mediação, eu convido Marcelo Branco, profissional de tecnologia da informação e ativista do software livre. É isso, mesa formada. Estamos começando o primeiro debate da Arena Net Mundial. Bom debate a todos. Quem quiser participar, pode entrar e mandar as perguntas via Twitter, Facebook, Instagram, por onde quiser, Google+, que a gente vai estar lendo as perguntas e comentários aqui. Obrigado, bom debate. Obrigado, Andréa. Bom, vamos iniciar imediatamente o debate, né, num contexto bastante importante, né? Nós estamos aqui na Arena Net Mundial e os nossos parlamentares, os nossos senadores estão discutindo, né, e a nossa torcida, como disse a Andréa Busato, é pela aprovação imediata do Marco Civil, sem nenhuma emenda pelo Senado, né? Então, acho que esse fórum aqui também serve de pressão, né, e a força da internet que a gente está realizando nesse momento para que a gente aprove o Marco Civil, que é importante não só para o Brasil, mas também no contexto mundial do NET mundial. Então, nós vamos passar, em primeiro lugar, para o Ronaldo Lemos, né, que desde o início, lá do pré-Marco Civil, ainda não tinha esse nome, mas o que seria, né, um legado, né, legal que a gente precisaria ter no Brasil, as discussões que a gente fazia lá com o César Alvarez, no gabinete da presidência, né, da gente ter algum legado jurídico, né, que pudesse representar essa era que nós estamos vivendo no Brasil e todas as iniciativas em relação à internet, muito importantes, que têm sido feitas pelo governo e pela sociedade civil. Então, Ronaldo Lemos, contigo a palavra. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Marcelo, por estar nessa mesa e saudar todos os presentes na figura do senhor ministro da Justiça. É muito bom estar aqui com ele e realmente é um momento muito importante para o Brasil. Porque o que está acontecendo é que está acontecendo uma coisa muito importante. O Brasil está tomando a liderança sobre uma discussão que é extremamente complexa, que a maioria dos países nem ousam participar dela, e que hoje, quem olhar, por exemplo, para a capa de todos os jornais internacionais, inclusive Wall Street Journal, dentre outros, estão falando sobre o NET mundial
e com destaque para o Marco Civil da Internet. Hoje eu passei o dia numa série de eventos, encontrei com o Vint Cerf, que é um dos pais da internet, criador do TCP/IP, e a primeira coisa que ele me perguntou é: votou ou não votou? A mesma pergunta que você fez aqui agora. E é muito impressionante, porque o mundo está de olho no Brasil com relação à aprovação do Marco Civil. E uma das coisas que às vezes me incomodam são as pessoas que acham que o Marco Civil vai reduzir ou diminuir ou vai atacar a liberdade da internet. E, na verdade, o Marco Civil é exatamente o contrário disso. A origem do projeto do Marco Civil é uma origem que teve início na sociedade brasileira. O projeto surgiu de uma demanda da sociedade, que foi encampada pelo Ministério da Justiça, criou-se um processo de colaboração aberto, participativa, que qualquer pessoa poderia participar. Com isso, houve contribuições diversas, seja de usuários da internet, seja de bibliotecários, seja de programadores, empresas, todos tiveram a mesma oportunidade de participar e todos podiam ver as contribuições de todos. Então, as cartas estavam sobre a mesa. Isso é o que a gente pode chamar de um fórum híbrido. E como a gente sabe, quanto mais diverso é um fórum, melhor é o resultado que ele atinge. E o Marco Civil foi um exemplo muito claro disso. O resultado da lei é uma lei muito sofisticada, é uma lei vanguardista. O Brasil escreveu uma lei que protege conceitos como a neutralidade da rede, a privacidade, a liberdade de expressão, e um assunto que está muito em voga agora no Net Mundial, que é o chamado multissetorialismo, que é a possibilidade de que a internet seja regulada não só por governos, mas por toda a sociedade civil, a sociedade acadêmica, técnica, por exemplo, pelo setor privado, pelo setor público e assim por diante. Então, é um modo de regulação que está despontando no mundo de hoje e que o Marco Civil abraçou, inclusive, enquanto lei. Existe um artigo hoje no Marco Civil que prevê que a regulação da rede do futuro seja feita desse modo que vem sendo chamado de multissetorial. Então, só para ilustrar uma coisa que eu acho que é muito importante, o Marco Civil, ao ser comparado com outras legislações que estão acontecendo no mundo hoje, ele é uma vitória não só do Brasil, mas uma vitória em nome de todas as democracias. A gente sabe que os Estados Unidos, que propagavam a bandeira da liberdade, da internet livre, etc., perderam um terreno político muito grande com as revelações do caso Snowden, da NSA e assim por diante. Então, a responsabilidade de liderar a discussão mundial em nome de todas as grandes democracias acabou sendo recaída, acabando caindo nas nossas mãos, e o Brasil assumiu essa responsabilidade ao fazer o Marco Civil e ao organizar também o Net Mundial que está em discussão aqui no Brasil. Quando a gente olha para legislações, como, por exemplo, a que a Turquia acabou de passar há mais ou menos 6 semanas, é uma lei para regular a internet, uma lei draconiana, uma lei autoritária, que dá ao governo a possibilidade de tirar sites do ar sem ordem judicial. E a Turquia, efetivamente, não só passou essa lei, como já colocou em prática. O Twitter foi banido na Turquia por 2 semanas, o YouTube inteiro foi tirado do ar por 3 ou 4 dias por repercussões políticas. O Brasil está mostrando que o caminho é completamente oposto a esse. O caminho é de garantia da internet, garantia da liberdade de expressão, e a gente sabe que a internet tem uma relação direta com a democracia. Então, ao garantir uma internet livre, a gente está reforçando os pilares democráticos do nosso país e fazendo com que a gente dê exemplo, não só exemplos regionais, mas exemplos globais que depois vão se reverter até os Estados Unidos e a Europa. Só para encerrar, alguns dias depois que a Câmara passou o Marco Civil da Internet, a Europa, talvez com ciúmes do Brasil, foi lá e passou a proteção à neutralidade da rede. Foram, assim, 6 dias depois.
Eu achei isso sensacional, talvez tenha sido o ciúme despertado pelo Marco Civil. E é isso que eu quero, que a gente continue despertando ciúmes em outros países e que a gente continue liderando como liderou com o Marco Civil. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Agora vamos passar para a Beate Birissá, do Coletivo Digital. Então, além da apresentação formal que já foi feita, a Bea, eu estou acompanhando a energia dessa jovem ativista da cultura digital do Brasil, uma das mais importantes do Coletivo Digital, teve sua história nos telecentros aqui de São Paulo há alguns anos atrás. E nessa mobilização do Marco Civil, para quem está acompanhando, a gente vê a garra, a fibra, né, dessa jovem militante. Beate Birissá, contigo a palavra. Está comigo, eu vou contar. Não é desrespeito, não, que nós estamos aqui com o celular nas coxas. É muito respeito pelo que está acontecendo em Brasília e pelo que a gente conseguiu. A nossa vitória está pertinho de acontecer. E o que eu vim falar aqui é que São Paulo já foi vanguarda. E nós vamos voltar a ser, não vamos, prefeito? Vamos reabrir todos os telecentros de São Paulo e vamos anunciar um novo projeto de inclusão digital. Nós estamos aqui no Arena Net Mundial, nós vamos ajudar a construir qual é o novo projeto de inclusão digital que vai colocar São Paulo na vanguarda do acesso. Por quê? Marco Civil tem que ter neutralidade. Não podemos ter a internet do rico e a internet do pobre. Marco Civil tem que ter privacidade, porque eu tenho que dizer o que fazer com os meus dados. Ninguém põe a mão nos meus dados. Marco Civil tem que ter universalização do acesso, porque só com privacidade, neutralidade, liberdade de expressão, Marco Civil votado! Nós ganhamos! É a vitória da sociedade civil! O governo! Vamos que vamos! Viva o Marco Civil! E olha, parece que a gente é protegido. Porque quando a gente começou essa guerra para aprovação do Marco Civil, a gente juntou ativista, entidade, associação, amigo, tudo para fazer essa agitação na rede. E a gente dizia para os mais jovens que diziam, nós não estamos acostumados a perder. E a gente falou, não, a gente já tem algumas nas costas, mas essa nós vamos ganhar. E nós ganhamos! O Marco Civil está aí! E o que nós temos para levar para a NET Mundial é a maturidade com que nós mostramos nesse processo, onde governo, sociedade civil, o parlamento, que eu muitas vezes chamo de burguês, e tudo isso conseguiu com maturidade negociar ponto a ponto, ceder onde podia ceder, continuar discutindo, debatendo e lutando por aquilo que precisa ser aprimorado, porque nós vamos aprimorar o Marco Civil. E o que nós estamos mostrando para a NET Mundial é que o Brasil mostrou que vontade política, garra, organização, articulação, nas redes e nas ruas, traz vitórias para o movimento, traz vitórias para os nossos direitos, garante a nossa internet, a nossa liberdade. De lá nós arredamos o pé, nas ruas e nas redes, lutando e conseguindo vitórias como agora. Ok, Bea. Acho que todos aqui estamos bastante emocionados, né, com esse momento. Acho que é um momento histórico e que nos conseguimos estar juntos aqui com muita gente, não em casa, só olhando no computador. Mas a alegria é muito grande, mas acho que a gente continua, que acho muito importante, né, esse nosso debate, dar continuidade, quais são as perspectivas, o que vem pela frente, quais são os desafios da regulamentação. Toco a palavra o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bom, gente, eu quero cumprimentar todos vocês, na pessoa da minha amiga de tantos anos, que continua a mesma guerreira que eu conheci há mais de 30 anos atrás, a querida Bea. Não, tá bom, 20, tá bom? Fechou? Tá bom. Dizer para vocês que
eu acho que essa experiência do Marco Civil, ela tem uma dimensão que, às vezes, muitas pessoas não estão dando a importância que ela tem sobre vários aspectos, né? Quando a gente vive um momento histórico, é difícil você ficar acima dele para poder compreender toda a complexidade de um processo que está se realizando. Mas dentro daquilo que a gente pode captar hoje, o Marco Civil ele trouxe um conjunto de situações que realmente exigem uma reflexão. Ela não é uma lei, ou não é um projeto que já está virando lei, né? Eu fui informado agora que já estava na fase final do debate, vai entrar em votação daqui a pouquinho, né? Não é um projeto de lei que inovou só no conteúdo, ele inovou no método. É muito importante ter claro isso. A sua elaboração, ela não foi feita com consultas formais, ou não foi feita através de enquetes. A consulta, ela contou com uma participação muito ativa da rede de pessoas. Eu tenho aqui dados que são impressionantes. Nós recebemos, Bea, 2.000 contribuições enquanto esse processo estava em discussão no Ministério da Justiça. E boa parte dessas contribuições foram aceitas. Foram lapidando o texto, foram construindo um processo que eu acho que inova profundamente no mecanismo de fazer leis no país, né? Eu acho que é uma grande inovação você ter um método como esse, que as pessoas influenciem direto, não na votação, mas influenciem direto na elaboração do conteúdo antes do projeto ser encaminhado. Então, isso é uma referência histórica, né? Vamos ter clareza disso. A segunda questão, eu acho que foi a superação de um preconceito muito importante. Eu me lembro, por que o Ministério da Justiça entrou nessa? Né? O Ministério da Justiça tem muitas coisas que ele cuida. Mas por que nós entramos nisso? Porque essa não é uma lei qualquer, ela é uma carta de direitos. Talvez seja a carta de direitos do século XXI. Ou seja, era como uma Constituição, né? É a carta de direitos de um novo conjunto de relações. E ela expressa, portanto, um movimento que tem influência não só nacional, mas tem influência internacional. Então, o Ministério da Justiça, por ser uma carta de direitos, entrou desde o início da elaboração do seu projeto, há muitos anos atrás, né? Que vários de vocês participaram, estivemos juntos, etc. E o primeiro preconceito que nós tínhamos que enfrentar é o seguinte: precisa de lei? Muitos diziam que não, e até gente bem intencionada, viu? Não é? Gente que tinha uma convicção, não, para que a internet seja livre não pode ter lei, o Estado não pode intervir, não pode ter norma jurídica disciplinando. Isso é um debate que nós tivemos e que eu acho que nós conseguimos superar um preconceito. E qual é o preconceito? A lei, na verdade, ela é sempre um retrato das relações históricas no momento em que ela é feita. Em regimes autoritários, a lei expressa autoritarismo. Em regimes democráticos, a lei expressa as relações daquele processo. Ora, se nós vivemos hoje num período de plena democracia no Brasil, com uma Constituição que na nossa história é as mais avançadas, e temos toda a comunidade brasileira querendo a liberdade, querendo a isonomia, querendo a democracia nas suas relações, tirar esta fotografia agora era algo fundamental para que interesses econômicos, interesses políticos, interesses autoritários não viessem tolher esse sentimento que todos nós temos hoje. Então, era necessário, sim, essa fotografia para fincar um marco. O marco de liberdade, o marco da neutralidade, o marco para que não houvesse censura de conteúdo por interesses econômicos ou interesses políticos. E essa discussão nós vencemos. Nós conseguimos demonstrar para a sociedade brasileira que era necessário, sim, uma lei. E aqueles que não queriam a lei foram derrotados, porque nós tivemos argumentos e tocamos na alma das pessoas. E foi impressionante ver como nós conseguimos vencer passo a passo com a ação direta da sociedade civil. Foi muito bonito ver em cada momento, porque eu acho que diria até não foi uma aprovação de uma lei, foi uma conspiração, né, que levou
a aprovação da lei em cada passo, em cada vírgula, em cada situação que às vezes nós tínhamos que dar um recuo tático e que nós tínhamos que verificar, porque a lei é um retrato das relações existentes, e às vezes você tem que, né, não é aquilo que não é ideal para você, mas você tem que lapidar, você tem que argumentar, você tem que fazer com que os adversários sejam separados em grupos, que eles sejam isolados. Isso foi feito de uma maneira muito conspirativa, democraticamente conspirativa, entre a sociedade e agentes do legislativo, agentes governamentais. E eu quero aqui ressaltar o incrível papel que teve o relator Molon, né? Molon teve um papel, eu queria homenagear, ele não está aqui, ele vinha comigo de Brasília, ele está lá acompanhando no Senado, não pôde vir, mas teve um papel relevantíssimo nesse processo, né? E o resultado qual foi? O resultado foi uma inovação de método, uma inovação de conteúdo que já se disse aqui, é uma referência mundial, né? Aprovar a neutralidade, gente, foi do outro mundo. Foi do outro mundo. Porque nós tínhamos contra essa visão interesses econômicos, tínhamos contra essa visão interesses políticos, tínhamos visões ideológicas retrógradas, né? E essa conquista, ela tem um sabor histórico, né, que acho que emociona a todos nós. A questão da proteção dos dados individuais, né, que é uma das maiores violências que se faz no século XXI em relação à pessoa, a negação da privacidade, né, e construir uma situação de referência de liberdade. Francamente, eu acho que a gente podia morrer hoje, pessoal, que pelo menos numa coisa a gente acertou, né, que foi nesse projeto. Eu quero cumprimentar vocês da sociedade civil, assim, com muita lealdade, porque não estou inventando, não. Se vocês não tivessem entrado em campo, em cada momento, não tivessem nos orientado em cada momento, dito, olha, vai por aqui ou vai por ali, e cada gabinete parlamentar que vocês visitaram, né, tinha gente aqui que estava quase já sendo confundida como deputado, né? Tinha gente que se sentasse lá e apertasse o botãozinho, já ia sair voto, porque todo mundo já achava que era deputado, né? Se não tivesse acontecido isso, seguramente nós não teríamos dado um avanço que nós demos. Então, meus cumprimentos a vocês. Eu acho que isso nos mostra que nós vencemos não a guerra. Eu quero chamar a atenção para vocês. Hoje nós vamos fazer uma grande festa, assim que aprovar, vamos sair, mas atenção. Não, assim, já aprovou. Mas assim que nós tivemos a sanção, né? Porque, ok? É aí que eu quero dizer, a sanção, não podemos fazer uma grande festa, mas a guerra continuará depois disso, porque tem regulamentação, tem gente que vai querer enfiar dispositivos em projetos de lei que virão no futuro para colocar interesses dos mais diversos. Então, festejar com a sanção, mas vigiar para que esta conquista seja realmente aquela conquista que para as nossas vidas seja um dos grandes marcos de liberdade que nós conquistamos no nosso país e, sem sombra de dúvida, no mundo. Obrigado e parabéns para vocês. Obrigado, ministro. Agora nós vamos ver se uma pessoa muito importante também nessa mobilização, dentre tantas pessoas importantes, né, é o Paulo Renan, que ele teve um papel importante assessorando, trabalhando no Ministério da Justiça na construção do processo colaborativo, né, e teve um papel muito importante nesse momento da mobilização. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, né. Paulo Renan está em Brasília, eu acho que lá no Parlamento. Paulo Renan também da direção do Partido Pirata do Brasil. Paulo Renan, por favor, contigo a palavra. Olá, boa noite. E boa noite, São Paulo. Estou falando aqui de Brasília. Não estou presente ao Senado, vim acompanhar aqui de casa para poder contar com uma internet estável e de qualidade para poder estar nesse diálogo à distância aí. Quem sabe agora com o Marco Civil aprovado, todo mundo no Brasil possa contar com, por exemplo, uma internet sem fio de qualidade em qualquer lugar do Brasil. Não seja necessário você ir para sua casa ou para a casa de algum amigo que tenha mais recursos para poder pagar por essa internet de qualidade. Quero agradecer a estrutura do Participa BR, na pessoa do Ricardo Pop e também do Marcelo Branco, que me fizeram o convite para participar aqui do Arena Net Mundial, mesmo à distância.
mostrando que a internet tem esse potencial de ligar, mas, ao mesmo tempo, queria destacar aqui uma invisibilidade que a gente percebe agora, que é o fato de que a internet não é boa para todo mundo. Se a gente tem 100 milhões de internautas no Brasil, quer dizer que a gente tem 100 milhões de não internautas, e isso é uma exclusão que a gente não pode permitir que continue. Certamente, as previsões do Marco Civil com relação ao Estado dizem respeito a isso. Eu, juntamente com diversas outras entidades, cerca de 20 entidades de forma constante, chegando a quase 30 entidades em alguns momentos, articulamos o que foi chamado de Marco Civil Já, desde a urgência constitucional até um pouco antes. A gente posicionou socialmente, de forma bastante pública, a necessidade de que esse texto fosse aprovado o quanto antes. A gente viveu com apreensão 5 meses de pauta trancada na Câmara, e viveu com uma apreensão em sentido oposto, mas igualmente tensa, a necessidade de uma aprovação rápida no Senado. E, bom, feita a celebração, eu vibrei aqui em casa, acordei meu filho que está dormindo ali com 4 meses e meio, espero mais tarde comemorar presencialmente com quem está lá no Senado. Gostaria de tomar uma postura extremamente ousada, até consultei meus colegas e eventualmente não tive, na verdade, tempo de obter a resposta, mas acho que todo mundo vai concordar comigo. É um posicionamento que a gente, inclusive, já falou para o ministro da Justiça, o José Eduardo, em reunião há algumas semanas. O nosso posicionamento de que o Marco Civil, texto aprovado na Câmara e agora referendado pelo Senado, é um texto muito bom. É um texto que traz aí uma grande porcentagem, uma grande maioria de ganhos, uma grande maioria de avanços para o Brasil que são urgentes, são necessários. Mas, nesse tempo curto que a gente tem de hoje para amanhã, quando há a promessa de que a lei seja sancionada durante o NET Mundial, colocar publicamente aqui que essa articulação, já no dia 17 de abril, portanto, na sexta-feira, protocolou na Presidência da República um pedido expresso de veto integral ao artigo 15 do PLC 21/2014, do Marco Civil da Internet. A gente está aqui, então, o Veta Dilma, Veta 15, e quero contar com todo mundo que esteve na mesma posição que a gente, de ter que abrir mão desse aspecto específico da nossa privacidade, que diz respeito à obrigação de que todas as empresas guardem dados que diretamente ligam a nossa navegação a um IP e que, com esses metadados, podem permitir uma quebra da privacidade, que em si essa guarda de dados, porque envolve pessoas que não são nem mesmo suspeitas. Essa guarda de dados, repito, em si é uma violação da privacidade, ela é desnecessária, ela extrapola a utilidade de investigação. Então, comunico então publicamente aqui, aproveito essa oportunidade para dizer que nós temos esse pedido de veto já comunicado oficialmente à presidenta Dilma, porque o artigo 15, em resumo, viola diretrizes internacionais que dizem respeito à guarda de registro, ele trata a privacidade como mercadoria. A gente tem uma pressão social ampla para que as empresas guardem cada vez menos dados, e esse artigo parte do princípio de que isso é uma realidade, não se coloca contra isso, pelo contrário, tenta usar essa realidade como um mecanismo de investigação, atropelando aí em massa pessoas que, repito, não são sequer suspeitas de nenhum crime, e aí a maioria de quem usa a internet. Ele viola princípios constitucionais internos do Brasil, notadamente a presunção de inocência e também o sigilo de dados, que a gente faz uma leitura ampla do que é esse sigilo garantido no artigo 5º da Constituição. E, enfim, esses são os pontos. Como eu disse, somos diversas entidades que colocamos esse Veta 15 e, obviamente, não abro mão de comemorar o Marco Civil, como foi aprovado na Câmara e no Senado, é sim uma vitória, porque em relação à realidade que nós temos hoje, ele é um ganho evidente. Como o Ronaldo colocou, o mundo inteiro olha para o Brasil com todos os louros que a gente conseguiu. Como o ministro colocou, José Eduardo Cardoso, a gente viveu aqui em Brasília um momento de confluência de posições, são diversos interesses políticos que conseguiram chegar a esse consenso,
Como a BA colocou, esse marco civil ele é importante também para quem está na ponta realizando atividades, executando a inclusão digital. Então, a gente tem esse contexto que é de vitória, eu sinto um alívio no peito com todo mundo, mas acho que a luta não acaba. Desde o começo a gente sabia que o Marco Civil, como constituição da internet, ele não fecha a discussão, ele abre, pelo contrário, ele dá um primeiro passo para que novos parâmetros sejam definidos. A gente tem o debate da LDA, especificamente o debate do projeto de lei de dados pessoais. A gente tem outros debates que têm que ser desenvolvidos, mas nesse momento a luta, e ela é urgente, eu peço a todo mundo que esteja vendo ao vivo, que esteja aí presencialmente, que reverbere esse pedido nas redes, de que a gente empreenda uma forte campanha, Veta Dilma, artigo 15. Obrigado. De novo, agradeço ao Arena Net Mundial e ao Participa BR. Boa noite. Obrigado, Paulo Renan, de Brasília. Onde é que vai ser a festa em Brasília hoje, Paulo? Vocês marcaram em algum lugar específico essa comemoração? No WhatsApp aqui está a disputa do local. A disputa do local está em debate no WhatsApp aí. Né? E para quem gosta de mensagens criptografadas, né? Recomendamos o Telegram, que não pode ser bisbilhotado pela NSA como os demais mensageiros aí. Né? Também. Então, obrigado, Paulo Renan. Estamos juntos aí na campanha. E acho que é importante lembrar também uma figura que não está aqui, e que foi muito importante nesse marco civil, que é o ex-presidente Lula. Né? Foi justamente num encontro com o presidente em Porto Alegre, né, que a sociedade civil, o Amazônia, estava presente no 10º Encontro Internacional de Software Livre em Porto Alegre, quando nós tivemos a oportunidade de conversar com Lula sobre o chamado AI-5 digital, né, e a necessidade de nós inverter a pauta, não na tentativa de emendar e reformar o AI-5 digital da Zeredo, mas de construir algo baseado em direitos e não primeiro um código penal e depois os direitos civis. Né? Então, essa foi o papo que a gente teve com Lula. E o Lula, em público, diante de milhares de pessoas do Fórum Internacional de Software Livre, determinou naquele momento ao ministro Tarso Genro que iniciasse o processo de construção do Marco Civil na internet. E o Mazzoni, presidente do SERPRO, que vai falar agora, ele estava nessa reunião, nessa oportunidade. Então, com a palavra, Marcos Mazzoni, presidente do SERPRO. Bom, primeiro que é muito legal para a gente poder participar da história, né? E nesse momento a gente sabe que está participando da história. Em 1999, quando eu era presidente da empresa do Estado do Rio Grande do Sul, da empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul, Marcelo era o meu diretor técnico, e quase 20 anos atrás as pessoas não acreditavam muito no que a gente estava inventando. Inventamos um negócio, ministro, de usar software livre generalizado no governo do Estado do Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra. Eu estava vendo ali a participação do Walter Pinheiro, né, o senador, deve ser talvez a única votação que ele participou com unanimidade na sua história. Fomos colegas do setor de telecomunicações, fundamos a Federação Independente dos Trabalhadores de Telecomunicações na década de 80, e esses movimentos, fizemos os telecentros no Rio Grande do Sul, né? Não era um número tão grande como vocês chegaram a ter depois aqui em São Paulo, mas iniciamos com o uso de software livre nas escolas, nos nossos telecentros. E por que eu estou falando do software livre? Porque aquilo que o ministro disse, é um processo, né? Um processo de construção. Aquilo que antes era um absurdo de conceitos tecnológicos, graças à participação de vários movimentos, eles se consolidam. A grande preocupação, desde o início no debate do Marco Civil, era isso se transformar numa questão técnica. Né? Porque se transformasse numa questão técnica, primeiro que distancia da sociedade o processo de decisão. Segundo, que, pegando o próprio exemplo da internet, TCP/IP, por exemplo, não era o padrão que nós queríamos no início. Nós queríamos padrão OSI, nós queríamos padrão... era o OSI. Não, ainda bem, não é que nós perdemos, Marcelo, nós ganhamos na sociedade. O padrão TCP/IP virou um padrão de fato na sociedade, assumido inclusive pela indústria, né? Porque nós queríamos padrões que fossem abertos, né? E não o padrão TCP/IP, que depois
venha a conquistar esse espaço e venha a ser permitido o uso por todos e por todas, pela própria indústria. Então, isso é uma conquista social. Essas conquistas, ela é mais um marco, o nosso marco civil, pela redundância da palavra. Mas o marco civil é mais um marco importante da conquista do movimento, dos movimentos sociais, que envolvem questões tecnológicas, mas que fundamentalmente envolvem vontades das pessoas, vontades dos grupos políticos, e aí se consagra numa nova lei, que, como disse o ministro, né, e como vocês estão colocando aqui, ela não é acabada, ela não resolve tudo, ela procurou enfrentar alguns problemas sérios, inclusive dentro da própria indústria, e muitos delas por mal entendimento. Né? A neutralidade foi um debate, no meu ponto de vista, que chegou a pautar toda a questão do marco civil, e ninguém está falando que as operadoras não têm os seus pacotes. O que nós não queremos é que ela abra os nossos pacotes. Né? Então, a neutralidade tinha um aspecto muito mais político do que técnico. E, em vários momentos, as próprias operadoras colocavam isso como um confronto com a nossa proposta, o que efetivamente não é. O que efetivamente não é. Porque o que nós queremos é esse padrão de segurança. E eu dizia num debate agora, em janeiro, nos Estados Unidos, inclusive, que a própria sociedade civil considerou pífia ainda o posicionamento do governo norte-americano sobre a questão do sigilo e da segurança na rede, que nós temos essa posição, que o governo brasileiro tem essa posição, até porque nós usamos de forma muito mais intensa a internet para a prestação dos serviços públicos no Brasil. Nós procuramos o uso da internet para ampliar o uso dos serviços públicos muito mais do que eles. Eu, claro que vou fazer aqui uma pequena propaganda, né? Mas, nesse momento, até às 19 horas, nós já tínhamos em torno de 13.800.000 brasileiros que entregaram a sua declaração do imposto de renda exclusivamente pela internet. Então, nós usamos esse veículo como um veículo de comunicação Estado-cidadão. Como é que nós vamos querer que esse veículo tenha restrições, que esse veículo tenha vigilância, que esse veículo tenha inibição do seu uso? Porque, se nós usamos intensamente, nós fazemos todas as compras no governo federal, pelo menos 80% das compras é feita através da rede, usando Comprasnet. E assim nós teríamos inúmeros exemplos. Então, é lógico que o governo brasileiro, não só pela defesa do seu cidadão, que seria natural e constitucional que o fizesse, também pelo fato de escolher esse veículo como veículo que vai disseminar e que vai acelerar a chegada do Estado brasileiro às casas e aos telefones, aos smartphones de todas as pessoas, teríamos que ter uma atitude de proteção para que esse serviço se consolide de uma forma mais abrangente possível. Então, não é uma questão técnica, é uma questão eminentemente política, e por isso que eu acho que nós estamos realmente aqui comemorando. Num debate político, nós não saímos sempre com tudo. Nós participei agora da construção de um decreto interno, governamental, da questão da proteção dos dados do governo na rede. Nós não conquistamos tudo, né, nesse decreto. Conquistamos algumas coisas importantes, como a própria utilização de sistemas de mensageria, de sistemas de comunicação, que garantam o controle absoluto do Estado brasileiro para as operações do Estado, né, e isso estamos conseguindo expansão em vários pontos. Mas tem ainda elementos que precisam ser melhorados. Agora, não resta dúvida que isso só aconteceu por mobilização. Nós não tínhamos esse espaço antes de um debate, do surgimento das denúncias do Snowden, né? Muitos achavam que era um mero tecnicismo nosso optar por software livre e não por software proprietário. Com as denúncias do Snowden, né, parece que eu sempre digo para os meus companheiros do movimento software livre, temos que mandar uma graninha lá para ele fazer uma janta, né, porque nós dependemos também desse movimento social que consolida essas ações. Então, estamos todos nós de parabéns, e eu
me sinto aqui, não era nada disso que eu ia falar, mas eu me sinto extremamente feliz de poder participar de mais esse momento histórico, né, de estar numa posição que me permitiu falar, que me permitiu agir, e estar nesse momento histórico do nosso país, aonde queremos consagrar que a nossa democracia se baseia na liberdade, que a nossa democracia é uma democracia com padrões que respeitam as opiniões contrárias, mas que respeita absolutamente todos os espaços do cidadão individual. É que é do cidadão individual nós construímos esse poder delegado chamado Estado brasileiro. E eu acho que isso é muito bom quando a gente pode estar presente e curtir. Obrigado, Mazzoni. Enquanto a gente está tentando, o Alessandro Molon, o relator, não sei se ele já está no ponto, se está em condições, né? Vamos tentar. Eu sei que está difícil, ele deve estar com bastante... enfim, ele está lá no meio da comemoração, quem sabe, ele não ainda tava negociando. mais em condições, né? altura do campeonato. Mas acho que é muito importante aqui a gente ouvir a Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, que a gente tem acompanhado, quem está nas redes, aí, a batalha dessa mulher em relação ao Marco Civil, a luta pelo Marco Civil, as campanhas lindas que o Intervozes fez na internet. Né? E eu acho que está na hora de ouvir aí a Bia Barbosa, né? Uma das pessoas dessa mobilização que já vem de algum tempo, principalmente na reta final, das mais fundamentais aí para essa vitória. Bia. Obrigada, Marcelo. Bom, boa noite a todos e todas. Falar que está difícil de falar aqui, viu, gente? Porque as mensagens das pessoas estão chorando lá em Brasília, estão chegando no telefone, e a gente que viveu essa última reta final, que foi uma reta final longa, desde que o Marco Civil da Internet começou a trancar a pauta da Câmara no dia 29 de outubro, a gente estava sem fôlego no final, a gente estava assim, senadores, votem, por favor, porque a gente precisa dormir, né? Mas tá meio difícil de falar. Eu vou contar uma história, que foi a história dessa mobilização nesse último período. E vai ser muito mais fácil de contar já sabendo o desfecho, né? Sem a gente já sabendo que a gente conseguiu a aprovação do texto. Então, de outubro para cá, já estava... Na verdade, vou voltar um pouquinho, essa mobilização começa, é importante a gente registrar, como o Marcelo já colocou aqui, no processo todo de discussão do AI-5 digital. Tem anos de luta em torno da construção desse texto. Foi um processo, acho importante a gente ressaltar aqui também, o quão participativo foi a construção dessa lei, e que foi importante a sociedade civil estar, desde a reivindicação de uma lei que tratasse dos direitos dos usuários na internet, até o último minuto, que é o que aconteceu agora lá no Senado, que tem muita gente lá acompanhando essa votação presencialmente. Então, essa fala aqui é um pouco da luta, não é do Intervozes, é uma luta de uma articulação, que é a articulação Marco Civil Já, que vocês estão vendo aí atrás, que é o site que a gente montou. Na verdade, essa aí foi a última briga que a gente teve em desconstruir a fala do canal do Otário, que estava batendo bastante no Marco Civil da Internet. E eu vou passar rapidamente algumas imagens desses últimos 6 meses de luta que a gente teve pela aprovação do Marco Civil. Vamos ver se dá certo. Bom, aí começamos com as aulas públicas sobre o Marco Civil na internet no Vão Livre do MASP nas mobilizações de junho. O primeiro desafio que a gente entendeu foi a gente precisa popularizar essa pauta, não dá para fazer a discussão do Marco Civil da internet restrita aos especialistas ou a quem já é ativista de internet, a gente precisa levar esse debate para o conjunto da população. Uma série de intervenções urbanas foram feitas, essa aí é num relógio daqui da Paulista, que a gente começou a adesivar em várias cidades, não aconteceu só aqui em São Paulo, aconteceu em BH, no Rio de Janeiro também, para pautar a agenda do Marco Civil antes dela mesmo ser pauta na própria imprensa e antes dela travar a pauta do Congresso. Esses foram alguns dos primeiros memes que a gente fez, esse aí é um bem basicão, né? Defendendo os 3 pilares do Marco Civil: privacidade, liberdade e neutralidade de rede. Vou passando esses últimos memes. Quem quiser conferir a história toda está lá no site do Marco Civil já. E tentando dialogar com a sociedade de que era importante ter uma legislação justamente para atacar um dos principais problemas que a população tinha, que era a baixa qualidade da internet e a garantia da universalização. E não adiantava só querer internet de qualquer forma, a gente queria uma internet livre, democrática, com privacidade e com neutralidade de rede. Então, alguns desses memes que foram sendo
produzidos foram nesse esforço da gente popularizar a pauta. Essa aí foi uma ação que aconteceu aqui em São Paulo, que a gente trancou a sede da OI aqui, fizemos um trancaço para fazer a discussão, para pautar, e foram alguns dos memes que foram feitos chamando para essa mobilização lá na Martiniano de Carvalho, o bloqueio falei da OI e da Vivo, desculpa, gente. Bloqueio da Vivo que aconteceu no dia 16 de outubro. Dilma foi às Nações Unidas, fez o seu discurso, e nós aproveitamos muito desse discurso aqui para pautar a discussão do Marco Civil da Internet. No dia 29 de outubro, como eu falei, o Marco Civil começou a trancar a pauta. A gente chamou esse de um dos dias D. A gente achava que, a partir do momento que o Marco Civil travasse a pauta, a gente ia conseguir votar rapidamente, mas a gente teve uns 14, 15, o Renato que ficava contando. Hoje é o 15º dia D, que a gente acha que vai votar e não votava, né? E era um parto semanal. E aí continuou uma campanha muito nas redes para a gente conseguir decifrar para a população quais eram as questões que estavam sendo trabalhadas, porque sem essa popularização da pauta, a gente não ia dar conta de alcançar a quantidade de internautas e de cidadãos que ficaram interessados nessa pauta. Esse dia foi o dia de uma comissão geral na Câmara dos Deputados, quando a Câmara para discutir um único tema, e a gente, enquanto sociedade civil, teve a oportunidade de ir lá e fazer um debate frente a frente, tanto com as operadoras de telecomunicações, como com a bancada dos deputados dos partidos que estavam, naquele momento, contrários ao Marco Civil. E essa foi uma ação bem ousada. A gente conseguiu que 15 deputados abrissem uma faixa nossa dentro do plenário da Câmara, que é uma faixa que foi aberta hoje no plenário do Senado também, que dizia Marco Civil da Internet, democracia sim, corporações não, que foi um dos slogans que a gente trabalhou. A gente começou a discutir e começou a pressionar os deputados no seguinte sentido: os partidos precisam se posicionar. O Marco Civil está trancando a pauta, a gente precisa garantir que isso vote. Esse foi um dos memes. Pergunte agora como seu partido parlamentar, que você ajudou a eleger, vai votar, porque depois vai ficar difícil perguntar qualquer coisa. Porque, dependendo do resultado do Marco Civil, ia ficar difícil mesmo discutir isso. Fizemos uma ação de entregar plaquinhas para os deputados e comprometê-los com a discussão do Marco Civil, morando nos corredores da Câmara. Fizemos um mapeamento dos 513 deputados de quem era amigo da internet e quem era inimigo do Marco Civil. E esse foi um dos tuitaços para fazer esse debate que a gente fez. E o grande inimigo, a gente não precisa contar, acho que todo mundo que está acompanhando aqui, era o deputado Eduardo Cunha, que foi o principal oponente da discussão do Marco Civil na Câmara dos Deputados. Esse aí foi um meme que circulou bastante, né? O deputado Eduardo Cunha, amigo da Judite, acho que todo mundo já viu esse vídeo do Porta dos Fundos, e inimigo da internet. Deputado, vai votar com o Eduardo Cunha? Aparece com ele, então, no Santinho, em 2014. Né? Porque a gente estava tentando mostrar para os parlamentares que ia ficar muito feio sair na foto com o Eduardo Cunha depois desse processo. Internet livre incomoda muita gente, a gente sabia disso. E aí, no final, na virada do ano, houve um momento, inclusive, de turbulência entre aqueles que estavam defendendo o projeto do Marco Civil da Internet e uma parcela da sociedade civil, porque, por pressões diversas que aconteceram ao longo do processo de tramitação na Câmara, houve alterações no texto que desagradaram uma parcela significativa da sociedade civil. E aí a gente lançou essa campanha, Marco Civil da Internet, nenhum direito a menos, que era para garantir liberdade de expressão, privacidade e neutralidade de rede. Isso aí foi um dia a gente deu uma incerta no Eduardo Cunha, na Câmara. Estamos aí uniformizados com essas nossas camisetinhas amarelas, que os seguranças da Câmara enxergavam a gente a 5 quilômetros de distância. E aí chegamos numa reta final muito importante, que a gente estava quase com certeza que o texto ia votar. O Havas lançou uma petição puxada pelo Gil por uma internet livre e democrática que conseguiu mais de 300 mil assinaturas em 48 horas. A gente conseguiu o apoio do Tim Berners-Lee para esse processo, que foi fundamental, uma declaração de apoio dele ao Marco Civil da Internet. Pierre Levy, Wagner Moura, Gregório do Vivier, os artistas se somaram nessa reta final da campanha. E, quando a gente achou que a gente ia votar o texto do Marco Civil da Internet, ele caiu no fosso do jogo político da Câmara dos Deputados, numa disputa em que o PMDB se rebelou contra o governo,
formou um bloco dos independentes e uma parte da base do governo passou a se recusar a votar o Marco Civil da Internet. E aí a gente começou a fazer uma pressão nas redes. Existe um partido que quer trocar sua liberdade de navegar na internet por mais um ministério. Qual será? Monte o quebra-cabeça. Né? Sequestramos o Marco Civil, resgate um ministério. E essa foi a pressão que a gente fez em cima do PMDB, até que todo mundo deve ter visto a capa da Isto É, que saiu fazendo uma brincadeira com o House of Cards, com o sabotador da República, o deputado Eduardo Cunha. Para a gente, na verdade, o que estava colocado era isso, um duelo do século pelo Marco Civil, Dilma versus Eduardo Cunha. Começamos a cobrar uma ação mais forte do governo e da presidência da República para conseguir destravar esse processo que estava acontecendo na Câmara e a gente avançar na votação do Marco Civil da Internet. Transmissão ao vivo das sessões do Colégio de Líderes, a gente fazia toda semana na casa. Esse foi o dia que a gente foi entregar a petição, as 300 mil assinaturas para os parlamentares, e, felizmente, foi o dia da votação. A gente, no mesmo dia que a gente entregou, a gente conseguiu a votação. Essa é uma cena do dia da votação no plenário. Esse é o painel só com o PPS orientando o voto não. E a comemoração que aconteceu na Câmara. Depois a gente passou para a briga no Senado, isso aí é um histórico dos últimos, dos memes que tinham sido feitos desde o período, e a nossa briga era, senadores, o debate democrático já foi feito, agora não há tempo a perder, a gente precisa votar o Marco Civil da Internet. Aí a gente conseguiu até se reunir com o Renan Calheiros, quem diria, nos recebeu e se comprometeu a votar o Marco Civil rapidamente. Essas imagens aí são de uma audiência pública que teve no Senado e de uma reunião que a gente fez lá no gabinete do ministro para pressionar o governo pela aprovação rápida do Marco Civil da Internet. E essa é uma imagem da mobilização que aconteceu hoje à tarde no Senado com a entrega das assinaturas para os senadores. Essa luta não acabou, né? A gente participou de cada segundo dela e acho que agora a gente precisa continuar. E, para a gente poder comemorar, de fato, esse processo, a gente precisa continuar essa campanha pelo veto da presidenta ao artigo 15, e aí, sim, a gente vai ter um marco civil que garanta não só a liberdade de expressão e a neutralidade de rede, mas, principalmente, a privacidade dos usuários. Então, é uma luta que continua, precisamos continuar mobilizados, queremos a sanção rápida da presidência da República, mas queremos a sanção sem o artigo 15, porque a gente entende que isso viola, como o Renato já explicou, viola a privacidade do usuário, abre espaço para um processo de vigilância em massa dos cidadãos. O mundo todo está olhando para o que está acontecendo aqui, e se o Brasil, de fato, quer dar um exemplo para essa agenda internacional, a gente precisa proteger a privacidade do usuário, como a presidenta Dilma declarou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, sigamos mobilizados e mobilizadas. É isso, gente. Obrigada. Vem com a gente, fetal, gente, Dilma! Obrigado, Bia. Olha só, tenho boas notícias lá da técnica, Molon, né? Molon, direto de Brasília, vai entrar aí. O Molon de Brasília vai entrar aqui para falar com a gente. E acho que é muito importante também falar aqui, nós da sociedade civil, mas também algumas pessoas que foram importantes nesse processo. Um deles foi o relator, né, o Alessandro Molon, pela sua habilidade nas negociações, sem abrir mão dos princípios. Quer dizer, é muito difícil o jogo de interesses, a lógica do parlamento, às vezes, né, enfim, não é muito como a gente trabalha, como a gente gosta, mas está lá. E outra pessoa também importante, que eu não podia deixar de falar, né, foi a presidenta Dilma, porque, na verdade, ela segurou a pauta do parlamento brasileiro trancado de outubro até dia 25 de março. Nunca o parlamento teve uma pauta trancada há tanto tempo, né? E ela podia ter destrancado retirando a urgência do Marco Civil da Internet da pauta, e ela segurou a barra, vários projetos de interesse do governo para ser votado no parlamento, e ela segurou esse processo. Então, ela, o Alessandro Molon, além de tantas outras pessoas que a gente gostaria de ressaltar aqui. Alessandro Molon, fala, guerreiro. Ô, Marcelo, eu estou muito feliz de estar falando com vocês. Eu peço desculpas por não poder estar aí com vocês. Eu queria muito estar participando do Arena Net Mundial. Tenho certeza de que está sendo uma noite aí memorável também. Mas eu fiquei meio assustado hoje de manhã. Eu estava em São Paulo e recebi a notícia de que corria o risco de haver uma emenda que não seria de redação, mas que seria de conteúdo, e, eventualmente, o projeto teria que voltar para a Câmara e começar, enfim, um novo percurso que seria lento e impediria a gente de chegar amanhã no Net Mundial
com o projeto aprovado. Por isso, eu acabei pegando o voo nessa tarde de São Paulo para Brasília. Eu peço desculpas pela minha ausência, mas acho que valeu a pena. Graças a Deus, nós conseguimos aprovar agora no Senado, por unanimidade, o projeto, sem nenhuma emenda de conteúdo. Isso mostra a força que a gente conseguiu construir a partir da sociedade. Esse projeto é um projeto que vem de baixo para cima, de fora para dentro do parlamento, e é isso que dá força a ele. A gente foi só instrumento dessa vitória da sociedade aqui na Câmara e no Senado. Parabéns a vocês, que são autores do projeto, idealizadores, pais, mães do projeto. A gente só fez dar um empurrãozinho e ajudar o projeto a avançar aqui na Câmara e no Senado. Parabéns, uma vitória histórica para a gente. Parabéns a todos. Obrigado, Molon. E agora, vamos ouvir os internautas. Já tem aí perguntas, comentários no Twitter e no Facebook que a gente possa colocar aqui para... o Marco Civil hoje pergunta aqui, a gente vai fazendo as perguntas e depois, na próxima rodada, a gente pode tentar responder, né? Pergunta se as pesquisas na internet são censuradas. Como acabar com isso? Ah, vamos ver se tem mais uma aí. Da Alexandra Peixoto. A internet e a água são o petróleo do futuro. Quem detiver o controle vai ter muito poder. É preciso mobilização mundial. É um comentário. Mais algum? Vamos botando. Agora que o Marco Civil for aprovado, quais são os próximos passos da aplicação da lei? O Alex Bretas. O Alex Bretas também, manifestando a opinião aí, que é quase unanimidade na sociedade civil, veta Dilma, artigo 15 do Marco Civil, recém-aprovado. O que cada um do debate pensa sobre o assunto? Ah, mais perguntas da internet. Todos que foram defensores do Marco Civil fazem parte da história do Brasil. A Kátia de Santos. Mais alguma? Link Estadão. Está fazendo uma cobertura excelente aqui do nosso evento, também foi muito importante na mobilização do Marco Civil, temos que reconhecer. Esse caderno do Estadão, ele tem sido uma referência para nós da cultura digital no Brasil. Né? Então, o Marco Civil é aprovado agora no Senado, o público comemora na Arena Net Mundial. Ok? Mais alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma nova rodada, né? Ou partir para a pergunta do plenário aqui. Busato, estamos preparados para isso? A gente está preparado, só que o Molon queria só se despedir, aproveitar que está com volta, o link, Molon. dar um minutinho para dar um Tá tchau bom, aí. tá bom. Aí, Molon, e a gente prepara para colher algumas perguntas. A gente só pede que as perguntas do plenário, os comentários, sejam rápidos, né, para que a gente faça essa dinâmica de 140 caracteres na pergunta, para que a gente possa retornar à mesa para os comentários dos nossos convidados aqui. Molon, fala. Marcelo, eu queria só pedir a palavra mais uma vez para registrar um agradecimento a todo mundo que está nesse palco aí. Todos ajudaram demais. Eu queria agradecer muito ao Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que foi incansável no diálogo com o Parlamento, apoiou muito fortemente o nosso trabalho. Eu quero agradecer muito a ele e, através dele, a toda a equipe da presidente Dilma, a presidente, que não cedeu, como foi dito aí com muita propriedade por você, Marcelo. A presidente não retirou a urgência com toda a pressão que houve sobre ela para destravar a pauta da Câmara. Ela foi para a luta, para a briga pelo Marco Civil, no melhor sentido da palavra. Então, meu agradecimento profundo. Eu queria agradecer muito ao Ronaldo, a Bia, que eu estou vendo aí, a BA, ao Amazônia, do Serpro, a você, Marcelo, ao Juca Ferreira, tanta gente que ajudou. Eu sou devedor de todos aí por esse apoio tão importante para a nossa luta. Muito obrigado de coração e pela confiança que depositaram também no nosso trabalho, sabendo que a gente não cederia nos princípios. Um abraço muito forte a todos e obrigado mais uma vez pela palavra. Aí, Molon, obrigado. Molon deve estar indo também para a festa de comemoração, né? Então está em um debate aí no WhatsApp, no Telegram, onde que vai ser a festa, né? Mas acho que é importante comemorar esse momento, né? Mesmo que ainda tenhamos muita coisa pela frente na regulamentação e os desafios que vêm adiante aí. Abraço, Molon. Muito grande, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos aí. Tá bom, obrigado.
André Abusato, houve de lá uma solicitação de intervenção. Leandro Chemali, do Partido Pirata. Bom, sou Chemali, do Partido Pirata. Vou falar rapidinho só. A gente está participando desse debate do Marco Civil desde o princípio. Né? Eu acho que, inclusive, há alguns anos atrás, quando eu estava lá no FISLE, na intervenção do presidente Lula com a Dilma sentada, e que participou também, a gente nem imaginava que, anos depois, estaria aqui comemorando a aprovação da lei, mostrando que dá para chegar lá. Né? É um processo longo, mas que a gente consegue. Eu queria só colocar um ponto extra no debate, que é assim, nas últimas 2 semanas, o Partido Pirata se mobilizou para participar das eleições dos conselhos de usuários das operadoras, sobretudo para fiscalizar a aplicação da neutralidade na rede. E é um assunto que pouquíssima gente soube, porque foi super mal divulgado, a Anatel aprovou, não divulgou muito. Então, só um ponto que eu queria colocar na roda também, até perguntar para o ministro, como esses conselhos podem, de fato, atuar na fiscalização, de fato, da qualidade da internet daqui para frente. Com a aprovação do Marco Civil da Internet, como esses conselheiros eleitos, são 6 conselheiros da sociedade civil, mais 6 entidades, em cada região do país, em cada operadora. O Partido Pirata conseguiu eleger 7 ou 8 representantes nos conselhos das mais diversas operadoras. E a pergunta que a gente faz agora, até porque é um conselho que a gente não sabe muito como vai funcionar, exatamente qual vai ser a função dele, mas como esse pode ser um canal para fiscalizar, de fato, a qualidade da internet e tentar promover também uma melhoria com base no Marco Civil aprovado. Obrigado. Obrigado, Leandro. Mais alguém? Everton Rodrigues. Boa noite, sou Everton. Do coletivo Porque o Senhor Atirou em Mim. Da campanha Porque o Senhor Atirou em Mim. Eu queria fazer um comentário. O ministro da Justiça, Cardoso, disse que nós inauguramos hoje um novo processo de elaboração de leis, de aprovação, de discussão, sociedade civil, parlamento, governo. E acho que isso é importante. Nós estamos inaugurando uma nova era no Brasil e nós estamos sugerindo isso para o mundo. Gostaria de perguntar para o ministro por que não fazer uma consulta sobre como tratar as manifestações durante a Copa do Mundo. Sei que esse é um assunto polêmico e que a violência policial tem trazido um conjunto de despreparo e tem muita gente inocente ser atingida e o Estado brasileiro está sendo conivente com muitas coisas. E na Copa do Mundo isso pode piorar. Por que não fazer uma consulta ao invés da gente ter algumas ideias, como já surgiu, como a lei do antiterrorismo, e que isso não nos interessa ao Brasil? Acho que a internet poderia ajudar muito nesse processo, já que nós estamos hoje inaugurando um novo processo no Brasil. Mais alguém, Busato? Que daqui eu confesso, desculpe, eu não enxergo, porque tem uma luz muito forte, então é todo mundo preto aí, né? Tá escuro aqui a minha visão, mas a Busato dá para ver porque ela é mais clara e então é onde ela se movimenta, deve estar o microfone. Sacanagem. Boa noite. Teu nome? Meu nome é Tiago, eu sou do Movimento Juntos. Queria também perguntar ao ministro Cardoso, que a Bia Barbosa colocou agora há pouco as milhares de assinaturas para conseguir a aprovação, a pressão pelo Marco Civil e a aprovação, não é? Foram dezenas de milhares. Mas para o asilo para o Edward Snowden, ministro, foram mais de 1 milhão de assinaturas e até hoje o Ministério não garantiu que o Snowden viesse para o Brasil. O Snowden que cumpriu um papel tão importante para essa discussão do Marco Civil. Do nosso ponto de vista, o governo federal não teve a coragem necessária para comprar essa disputa e trazer o Snowden para o Brasil. E, além disso, ministro, queria perguntar ao senhor como é que o senhor pode discutir hoje aqui, no sentido que o Everton falou, democracia na rede, se ontem a notícia foi de treinamento com a empresa Blackwater, que tem operações milicianas no Iraque e está transformando a Maré, no Rio de Janeiro, num verdadeiro Iraque, também com o seu projeto aprovado de lei de organizações criminosas, que indiciou uma série de ativistas já no segundo semestre do ano passado, e a proposta agora levada adiante pela base do governo no Senado de lei antiterrorismo, que é um descalabro, que é transformar manifestantes em terroristas. Queria dizer para o senhor que eu não sou terrorista e nenhum dos que estão aqui que estavam em junho nas ruas são terroristas. Que o senhor saiba disso. Então, Busato, então nós vamos fazer o seguinte, já que a gente vai fazer uma rodada, né? Sim, tem as perguntas do Twitter, as perguntas presenciais, depois a gente abre mais uma rodada presencial, ok, Busato? Mas o ministro Cardoso, por favor. Olha, eu acho que é muito boas as perguntas, que permitem até esclarecer algumas coisas. Vou começar juntando em blocos. Nunca o governo defendeu que para manifestações se aplicasse lei de combate a terrorismo. Nós somos radicalmente contra isso. Se a mídia fez confusão,
Quero deixar bem claro isso. Houve uma iniciativa no Senado de se adaptar a lei lá de antiterror para manifestação. Nós somos radicalmente contrários a isso. Eu falei isso na imprensa, em tudo quanto foi canto. Somos radicalmente contrários a isso. Tá certo? O que surgiu? Nós recebemos propostas de secretário de Segurança Pública para aperfeiçoamento da legislação. Começamos a debater isto dentro do governo. Tá certo? Por força de uma série de situações, se vocês quiserem, eu fico aqui 1 hora explicando para vocês quais são os problemas que nós tínhamos e temos na legislação. Paralelamente a isso, eu, inclusive, comecei a fazer algumas consultas informais com a sociedade civil para avaliar como seriam essas sugestões. Algumas sugestões nós não concordamos. Por exemplo, nós recebemos uma sugestão para criar um crime novo, que é o crime de desordem. Nós não concordamos com isso, em hipótese nenhuma. Tá certo? Então, nós começamos a ouvir. Só que, e era a nossa ideia, inclusive, a hora que nós tivéssemos e temos um boneco desse projeto, abrir uma consulta. Só que nós temos um problema de timing. Qual é o problema de timing? Tem 10 projetos na Câmara tramitando em relação a isso e vários no Senado. Qual o problema? O fato de nós abrirmos uma consulta não paralisava essa discussão. Um deles, inclusive, de relatoria do senador Pedro Tax no Senado. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado e disse que nós repassaríamos para o Legislativo todas as contribuições e análises que nós tínhamos feitos a partir da legislação mundial a respeito. Ou seja, o Executivo entendeu que, diante da tramitação dos projetos no Congresso, ele não encaminharia um projeto. Tá certo? E, efetivamente, essa discussão seria concentrada no Senado. Da minha parte, eu sou absolutamente favorável a que, uma vez formatado pelo senador Pedro Tax, o projeto se abra uma ampla consulta com a sociedade, por que não? E aí, aqueles que acham que tem que ter modificação, e alguns aspectos da legislação, a meu ver, tem que ser modificado, sim, sem lei antiterror, sem nada, mas para colocar certas questões que juridicamente são importantes, vamos debater com a sociedade. Eu acho absolutamente correta essa proposta, nada contrário. Só que hoje a bola está, o Executivo passou essas informações para o Legislativo, para que o Legislativo pudesse, então, trabalhar um texto que está sendo prometido para os próximos momentos pelo senador Pedro Tax. Então, a posição do governo, nesse momento, Zé Eduardo, é contra uma lei antiterror? Não, nós nunca fomos, não é que nesse momento, nós nunca aceitamos uma lei antiterror para tratar de manifestação. Não sei quem tirou essa ideia. Então, o governo não é favorável a isso. O governo acha que nós temos que, de alguma forma, garantir a liberdade de manifestação, a liberdade e a segurança das pessoas que se manifestam e evitar que até mesmo o crime organizado, em certos casos, capture manifestações legítimas para chegar a objetivos que não são aqueles de um manifestante. Isso tem acontecido em alguns lugares do Brasil, depois, se vocês quiserem, a gente pode até debater longamente isso, tá certo? Mas em nenhum momento nós somos favoráveis a qualquer lei enquadrar em terrorismo situações de manifestação. Isso, senão evidentemente... nós vamos ter que se entregar agora. Uai, eu estou preso, Zé, também, então não é isso. Então, não é isso. Né? Bom, segundo, foi mencionado hoje uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, da empresa Blackwater, que está treinando. Vamos tentar entender como é que as coisas funcionam. Nós temos um processo na Secretaria de Grandes Eventos e na própria Polícia Federal, em que você tem colaborações e treinamentos com diversos países, né, para a Copa do Mundo. No Brasil, nós não temos terrorismo. Tá? Inclusive, um dos grandes problemas que nós temos é porque, internacionalmente, nós somos muito acusados de não ter uma lei antiterror. Só que, para você fazer uma lei antiterror, muitas vezes você criminaliza movimentos sociais. Né? Porque você tem que separar claramente as coisas. Não é fácil fazer uma lei dessa. Então, está em discussão há muitos anos, etc. Mas, diante dos grandes eventos, você tem que estar capacitado, sim, enquanto inteligência policial, enquanto situações emergenciais, para cuidar com situações de terrorismo. Então, muitos países do mundo oferecem interações. Nós temos a Interpol atuando, nós temos vários países do mundo com que você mantém convênios para cuidar desta parte. Nós precisamos ter análise de informações, uma série de questões, e também treinamentos. O governo norte-americano, ele ofereceu para polícias militares e para policiais federais um treinamento a ser ministrado sob responsabilidade do governo norte-americano. Então, como nós fazemos com a Alemanha, como nós fazemos com a França, como nós fazemos com vários países. Só que, nesse curso, pelo que eu até vi na Folha de São Paulo, nós não sabíamos disso, houve uma terceirização para uma empresa privada.
Agora, isso foi uma posição do governo norte-americano. Não foi nós que escolhemos a empresa, nós fizemos um convênio com eles e foram mandados policiais para serem treinados. Agora, a empresa escolhida, se ela tem aquelas características que a matéria falou, se não tem, isso obviamente não passou por o nosso processo decisório. Apenas nós temos convênios para treinamento de policiais. Asilo do Snowden. Veja, não é uma matéria diretamente afeta ao Ministério da Justiça, né? Nós temos aí o Itamaraty que cuida disso. Mas, pelo que me é dado a conhecer, não houve um pedido formal de asilo do Snowden. Houve uma manifestação das pessoas para que nós dessemos o asilo. Agora, é necessário que, para que você tenha alguma situação dessa natureza e possa analisar, né, você tem que ter um pedido formal de asilo. Então, o Snowden não pediu asilo ao Brasil formalmente Veja, ainda? houve uma carta em que se cogitava disso, mas não houve um pedido formal de asilo. Que eu saiba, não houve um pedido formal de asilo. Então, isso não foi nem discutido internamente no governo, porque não houve. Houve uma carta, houve manifestações de pessoas, o que é absolutamente legítimo, tá certo? Agora, não, desconheço, não é propriamente do Ministério da Justiça, me perdoem se eu estiver enganado, mas desconheço que tenha havido um pedido de asilo. Não houve, né? Não houve. Não há no Itamaraty. Então, para mim, tanto que não foi. Eu não fui chamado a debater essa questão dentro do governo, e eu sei da manifestação de muitos favoráveis à concessão do asilo, mas não houve nenhuma discussão governamental sobre esse assunto. Tá? Esqueci alguma pergunta? Não, acho que está bem, Minas. Acho que foi importante também que a Arena Nacional já fez Se uma vocês série de quiserem fazer uma esclarecimentos. hora para discutir esse problema da legislação e tal, eu também estou à disposição. Não quero monopolizar, porque o assunto é outro. Mas dá para a gente discutir, eu posso mostrar para vocês quais foram os pontos que foram colocados. Agora, tenham claro, em nenhum momento nós defendemos ou defenderemos lei de terrorismo para enfrentar manifestantes. Isso é um absurdo. Obrigado, ministro. Vamos colher mais uma ou duas perguntas ou comentários da plateia. Busato, por favor. As perguntas do Twitter, pode ir botando na tela os comentários aí para ilustrar um pouco o debate. Ó, a Ana Célia fez um comentário que não teria melhor momento para a Arena Net Mundial acontecer, né? Justamente na abertura do evento, a aprovação. É um evento pé quente, né? André, já tem alguém aí? Por favor, te apresenta. Boa noite a todos. Meu nome é Marcólio Lima, sou lá do distante estado do Amapá e vim aqui, junto com todos, fazer essa festa aí pelo Marco Civil. A minha pergunta vai para o ministro. Se, no caso, o Snowden vier a se manifestar pelo fato de vir ao Brasil e ser aí ficar como exilado, o Ministério da Justiça e o senhor é favorável? Vamos fazer mais uma rodada e depois a gente pode tentar responder todas essas. Já, para facilitar. Para facilitar. Até te responder. Governo decide unitariamente, eu não posso cogitar sobre CES. Se houvesse um pedido, seguramente a presidente chamaria os ministros que ela quisesse ouvir, não sei, provavelmente o Ministério da Justiça, talvez, e decidiria. Eu não posso cogitar sobre CES. Né? Se houvesse um pedido, seguramente ele entraria, pelo que me parece, pelo Itamaraty, ela chamaria os ministros que julgassem para avaliar a situação. E aí o governo decidiria unitariamente, porque o governo... Voltou a pilha. Ah, não, voltou. O governo tem hierarquia e, evidentemente, a decisão do governo é a decisão da chefia do executivo. Ok, próxima, Busato. Ali eu não enxergo, só uma luz no olho. Oi, meu nome é Itzel, sou mexicana e, na verdade, este é mais um comentário do que aqui para fazer referência ao evento. Agora, no México, tem uma manifestação muito grande nacional, porque também tem uma iniciativa de lei muito forte no Senado agora, mas, ao contrário de vocês, lá querem fazer, vamos falar, querem restringir as coisas do Facebook e da internet e das redes sociais. Ou seja, são redes sociais, não tem que ser redes censuradas. Desculpa pelo meu português, mas, por favor, seguir por aí pelo Twitter. Tem vários hashtags por aí, EPNVS Internet, Lei Telecom, por exemplo, também. Por favor, apoiem a gente. Na verdade, a gente agora precisa solidariedade, porque ninguém sabe o que está acontecendo agora, mas é muito, muito forte. Por favor, amanhã vamos estar falando sobre isso. Se quiserem aqui compartilhar com a gente também. Obrigada. Obrigado. Estamos junto com o México, né?
Soy 132, não é isso? Todos nós outros, né? Ok, mais alguma pergunta? E vamos fazer uma rodada com a mesa de novo. Não há? Busato? Tá, ok? Boa noite, ministro. Eu vim do Rio de Janeiro hoje justamente para a NET Mundial. E eu quero só fazer uma pergunta, porque no Marco Civil, no artigo 7º, inciso 5º, diz manter a qualidade da internet. Se a gente não tiver essa qualidade, a gente tem que ligar para o call center. O decreto 6523, que foi criado pelo Ministério da Justiça, não é cumprido. Principalmente a Vivo, né? A portaria 2014 também não é cumprida. A portaria 49 também não é cumprida. O porquê que o governo está inerte em relação a isso? Ok. Mais algum comentário? Vamos partir para uma nova rodada da mesa. Olá, meu nome é Mário, sou de Curitiba, sou blogueiro. Queria fazer uma pergunta para o ministro. Nós temos assistido no Brasil, ultimamente, um avanço do pensamento conservador. Tanto é verdade que essa discussão do Marco Civil foi tratada por muitos setores da sociedade como uma espécie de AI-5 do PT, repressão, censura, um monte de bobagens que foi dito por esses setores mais conservadores, mais à direita, e propalados pela mídia. A questão que eu gostaria de saber é por que o governo tem tanta dificuldade em criar um marco agora da mídia democrática, uma vez que nós já temos o Marco Civil da internet. Por que a mídia tradicional não tem o mesmo tratamento? Obrigado. Só um comentário aqui que eu acho que é importante, né? A gente concorda, a organização do evento, a Secretaria-Geral, os organizadores, né? Que esse tema que tu citou anteriormente, né? Dessas manifestações, digamos assim, a direita saiu do armário nas redes sociais, várias manifestações que são crimes que são cometidos, né, através da internet, através das redes sociais, de ódio, de racismo, xenofobia, né, que são cometidos diariamente pelas redes sociais, né? Nós vamos ter uma mesa para tratar desse assunto aqui durante Então, a internet não é só maravilhas, né? Eu acho que no Brasil, eu concordo com essa tua identificação, né? Eu acho que esse ano a direita também saiu do armário, né? E aquilo que era... Às vezes tu vê alguns comentários nos portais de notícias e até nas redes sociais que parece que a gente voltou à Idade Média. É inacreditável que ainda tenha pessoas no nosso país que pensem, que se manifestem publicamente através da internet com uma visão da Idade Média sobre os direitos humanos e os direitos civis. Então, acho que isso aí também vai ser tratado aqui numa mesa de direitos humanos e internet durante o Arena Net Mundial. Tá? Então, vamos fazer uma rodada finalizada, porque nós temos aqui daqui a pouco, para comemorar a vitória do Marco Civil, o Tom Zé. Né? O Tom Zé na Tropicália 2.0, aqui ele vai fazer um show especial, né, para esse fórum de internet. Ronaldo Lemos, por favor. Bom, Marcelo, eu acho que assim, hoje é realmente dia de festa, eu acho que é dia de celebrar essa grande vitória que o Brasil promoveu. Eu queria só chamar a atenção para que a batalha continua. E uma das lições com relação ao Marco Civil é uma lição que é o seguinte: a democracia ela funciona, mas ela dá um trabalho enorme. Então é preciso que esse trabalho continue. O Marco Civil só funcionou porque, por mais de 7 anos, né, até antes do processo de consulta pública, havia uma mobilização para que esse tema fosse debatido, aperfeiçoado, e aí a gente está colhendo hoje fruto de um trabalho que começou a ser plantado em 2008, 2007. Então, isso é que eu acho muito impressionante. Agora, temos outras pautas pela frente. Tem, por exemplo, a questão da lei de proteção a dados pessoais. O Brasil está muito atrasado com relação a dados pessoais. Existe um trabalho extraordinário que foi feito dentro do Ministério da Justiça. Esse projeto de lei já foi encaminhado para o Ministério do Planejamento, está lá sob análise, e o Brasil tem condições também de, como fez com o Marco Civil, ter uma excelente lei de proteção aos dados pessoais. Então, esse é outro tema, outra batalha, igualmente importante, e eu acho que a gente precisa continuar tudo isso que a Bia descreveu, tudo isso que aconteceu para o Marco Civil ser aprovado, vamos continuar, porque a agenda e a luta continuam. Obrigado. Ok, Ronaldo, muito obrigado. Vamos passar para o Marcos Mazzoni, presidente do SERPRO, e já aproveitar a oportunidade para agradecer, né? O SERPRO é um dos que viabilizou a possibilidade desse evento estar acontecendo, né? Tanto politicamente como materialmente. Então, Marcos Mazzoni, as considerações finais. Bom, primeiro eu queria só, lembrando da pergunta do nosso companheiro, que
a Presidência da República, através da Secretaria-Geral da Presidência da República, tem uma plataforma que faz essas consultas. Então, nós tivemos, inclusive, para a última consulta, mais de 280 mil, né, participações, sugestões. Essa plataforma, uma plataforma administrada por nós, construída toda em software livre e, com certeza, depois dessas experiências bem-sucedidas, elas vão poder ser expandidas, inclusive, para todos os temas que necessitarem de uma participação social mais efetiva, né, o que deve ser quase que a totalidade dos temas que a gente trata no governo. Então, sem dúvida nenhuma, nós já estamos prontos para esse debate, para essa participação. Eu tenho participado junto com o Diogo, que está aqui, com o ministro Gilberto Carvalho, o Ricardo Popp, das reuniões, inclusive, com a sociedade civil, né, até mesmo sobre as manifestações. Foi feita essa reunião dentro do Palácio do Planalto, onde se procurou ouvir todas as partes envolvidas e se colocou na plataforma do Participa esta possibilidade aí, e totalmente controlada por nós. É uma plataforma em software livre, Nosfero, que a gente tem administrado, e agora estamos integrando com o Expresso. Vamos ter várias salas de vídeo, onde a gente vai poder fazer esses debates de forma mais intensa, né, e até mesmo com mais qualidade tecnológica. Quero realçar aqui que a gente está muito feliz de poder estar nesse momento, né, como tem sido dito por todos, né, o processo continua, outras batalhas virão. A velocidade da tecnologia, ela é uma velocidade muito superior à velocidade da própria organização social. Então, nós temos que cuidar para que a pauta não vire técnica, a pauta continue como uma pauta política, uma pauta de decisões que vão se acumulando, né? A nossa não dependência tecnológica de ninguém, mas o nosso compartilhamento de inteligência é muito importante, e por isso o tema para nós aí, trazendo um pouquinho para a comunidade de software livre, era muito importante a neutralidade, porque muitos códigos que nós circulamos pela rede, eles poderiam ser avaliados como é que se chama aquilo, quando maliciosos, né? Porque nós estamos com produtos não acabados e nós estamos trocando informações de produtos não acabados, que, se não tem a neutralidade, poderia ser visto, inclusive, nesse conceito de softwares maliciosos. Então, nós, da comunidade de software livre, lutamos muito pela questão da neutralidade. Dentro do governo, lutamos muito pela questão da neutralidade em função do intenso uso que temos de tecnologia da informação para esse relacionamento Estado-cidadão, e, evidentemente, que nos movimentos sociais isso ganha uma dimensão muito superior àquelas que a gente pode estar, por um movimento ou por outro, definindo, porque aí tem a confluência de todas as necessidades, e esse espaço é um espaço que não foi construído como um espaço de grande liberdade, mas que, quando ele se consolidou, foi um espaço de liberdade. Portanto, né, ele é construído dentro das universidades, até do sistema militar norte-americano, mas, quando ele se consolida como um espaço de liberdade, e é isso que a gente tanto queria que acontecesse. O Brasil vira uma referência, não a referência provavelmente acabada, mas vira uma referência importante de qual é o rumo que uma sociedade democrática quer. E só para finalizar, eu, como gramsciano, acredito que essas manifestações contrárias vão acontecer e elas fazem parte da democracia. Então, também movimentos de direita que saem do armário, essas coisas fazem parte da construção de uma democracia, mas, como já foi dito, é melhor uma democracia que qualquer outro sistema. É melhor a gente escutar bobagem do que não ter o direito de ouvir, né? Eu me criei num momento da história brasileira que a gente tinha pouco direito de falar, e a gente sequer ouvia, o que era um absurdo, né? Eu e o Marcelo estudamos junto desde o 2º ano do primário, né? E a gente conviveu... Só não conta tudo, né? A gente conviveu numa história política que a gente não tinha o direito de uma opinião contrária. Então, e por isso me construí como gramsciano, acho que é melhor a gente escutar essas coisas do que não poder escutar o que está acontecendo. E parabéns a todos pelo sucesso aí da aprovação do Marco Civil. Obrigado, Mazzoni.
E eu só gostaria de aproveitar a oportunidade, o Mazzoni citou aí, né, a iniciativa do Participa BR, que fez uma consulta pública nessa nova plataforma que o governo está inaugurando de participação social através da internet, a plataforma da Secretaria-Geral da Presidência, e começou lá em cima, né? Então, primeira consulta pública, né, com uma linguagem de game, então uma linguagem adequada aos jovens da geração Y, né? Fez uma consulta pública que parece que teve 280 mil contribuições nessa consulta, né? Ela foi da plataforma escolhida, que é uma plataforma de código aberto, que foi escolhida para fazer a votação. Ela é a maior consulta do mundo nessa plataforma e tal. E essa plataforma do Participa BR, que o SERPA administra junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, ela começou a ser construída e ainda é mantida por uma cooperativa de software livre da Bahia. Né? Então, a gente só queria registrar isso aqui e vai ter um debate específico sobre, a partir das novas dinâmicas sociais das redes, né, dos nativos digitais, as dinâmicas horizontais, rápidas, em tempo real, como que os governos estão preparados para melhorar a qualidade da democracia utilizando essa plataforma para a construção das políticas públicas. Então, é uma das mesas, né, que a gente vai fazer amanhã, às 4h30 da tarde, né, onde os governos vão responder isso, né, junto com a transparência hacker, né, se os governos estão preparados para essa democracia em tempo real que a sociedade já exige. Né. Vamos passar agora para o ministro, né, as considerações finais. Ok, olha, gente, todos nós reconhecemos uma coisa, que o Marco Civil é um paradigma em muitos pontos, inclusive na forma pela qual leis são feitas, como eu disse. Mas veja como é curioso, esse paradigma tem que entrar dentro de nós. Algumas perguntas que foram feitas aqui é por que o governo não faz isso, por que o governo não tem coragem de fazer aquilo outro, e perguntas interessantes. Mas eu pergunto, por que nós não fazemos isso? Por que essa questão que se imputa muitas vezes ao governo não se coloca para nós, como nós fizemos o Marco Civil? Eu acho que essa é a questão central. Muitas vezes nós confundimos o poder formal com o poder real. Eu diria a vocês, uma lei como essa, nesses moldes, jamais poderia ser feita por um governo sozinho. Ela não seria aprovada. E há muitas outras questões que vocês colocaram que também não poderão ser feitas por um governo sozinho. Um exemplo foi dado aqui. Nós temos a Lei de Proteção de Dados. Né? Essa lei vai despertar interesses, vai despertar problemas, pelo menos nessa formatação inicial que nós demos. Então, vamos nos preparar para isso. Por que não nós? Né? Mais uma vez, o nós não se coloca a partir de um paradigma novo que foi inaugurado com essa lei. Por que sociedade civil e governo, independentemente de quaisquer questões ou posicionamentos críticos que podem existir, não sentam junto, não dialogam sobre vários problemas que foram colocados? O governo tem essa disposição, o Ministério da Justiça tem essa disposição. Então, nós estamos abertos a dialogar fraternalmente, apontando divergências, discutindo, construindo políticas em comum. Então, que nós introjetemos o que aconteceu no Marco Civil como um paradigma para o governo e também, acho que, para todos os agentes transformadores da sociedade civil. Acho que, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter grandes ganhos daqui para frente. Parabéns a todos vocês e a nós todos. Obrigado, ministro José Cardoso. Está acabando a capilha aqui do meu microfone, mas vamos... Qual das duas que... A gente quer acabar com a sociedade civil aqui falando, ô Bea? Qual das duas Beatrizes vai falar? Essa que é a verdade. Posso falar, Bia? Olha, desculpa, como eu sou um pouco mais antiga que a Bia, eu estou assim, quase não cabendo em mim, eu estou num desespero total para comemorar mesmo. Tomar e eu acho o seguinte, vamos chamar aqui para o palco o pessoal que participou da luta pelo Marco Civil. Todo mundo. Vem, vamos subindo aqui. Todo mundo, IDEC. Vem aqui, Guilherme, Júlia, Débora. Todo mundo. A Júlia Vamos lá, Baderna. gente. Júlia Vamos Baderna. estender as nossas faixas Guilherme, e seguir lutando. Leandro. Pode ter certeza, o ministro José Eduardo Martins Cardoso, nós da sociedade civil não vamos arredar pé. Vem com a gente governar o Brasil. Vamos lá, gente. Todo mundo aqui, vem. Aqui pro meio. A Bea quer fazer lá no meio. Viva ó, o tá Marco aqui, Civil! pessoal. Viva a nossa luta! Nós ganhamos! Bia. Vou lá, vou tentar encerrar. É que a Bea, ela é muito animadora de auditório no melhor sentido. Não, é porque eu tô animada. Eu não sabia que ele ia fazer isso, senão eu tinha falado antes.
Vem junto, vamos lá, Beatrizes. Não, tá todo mundo aí. É muito rápido, assim, eu queria fazer um agradecimento especial. Eu acho que quando o ministro fala que o governo comprou essa agenda, da sociedade civil. Queria fazer um agradecimento especial à equipe da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que fez um diálogo muito aberto com a sociedade civil e que foi fundamental nesse processo. A equipe do gabinete do deputado Molon, que está aqui, que não foi para Brasília, porque o Molon foi, não tinha passagem para todo mundo, eles ficaram. E esse processo foi muito importante. E aí eu concordo, ministro, com o nós. Eu acho que a gente precisa ser o nós. Só que precisamos nos acostumar e acho fundamental que tenha essa abertura do Ministério da Justiça. Mas tem muitas ações que a sociedade civil já está tocando há muito tempo e que o que está faltando é o comprometimento do governo com essas agendas, assim como a gente teve com o caso do Marco Civil da Internet. A discussão do projeto de lei da mídia democrática, acho que o Marcos trouxe, é um exemplo. A gente está nessa luta há mais de 10 anos e eu acho que a gente precisa dar um passo nesse sentido. Eu acho que foi uma parceria frutífera nesse caso do Marco Civil da Internet. Tenhamos a restrição que a gente tem ao artigo 15, a gente vai continuar trabalhando por esse veto da presidenta, mas eu acho que a gente, se essa parceria está tão aberta, vamos trabalhar para colocar outras questões na agenda, não só a questão do projeto de lei de dados pessoais, vai vir a reforma da lei de direitos autorais, que se a gente enfrentou as teles agora, nós vamos enfrentar a Globo na reforma da lei de direitos autorais e vai ser um debate pesadíssimo. Vai ser um debate pesadíssimo que, se a gente morou na Câmara nos últimos 6 meses, a gente vai precisar talvez passar uns 2 anos no Congresso para conseguir aprovar a lei de direitos autorais. E acho que a prova de que a mobilização funciona, como o Ronaldo colocou, a democracia dá trabalho. A gente não tem medo de trabalho, a gente não tem medo de luta. A gente está fazendo isso aqui não porque a gente tem interesses pessoais, mas porque a gente defende o interesse público. E é fundamental a gente poder contar com o governo, como contamos esse processo, nos próximos que estão por aí. Então, a gente vai continuar pressionando vocês para poder ajudar nessa correlação de força que tanto vocês pedem para a gente. Então, a gente vai continuar pressionando o radical. Obrigada, gente. Obrigado, Bia. Agora, eu vou passar... Estamos encerrando a mesa aqui. Agradeço a todos os debatedores a oportunidade de enriquecer esse debate da Arena Net Mundial. A Arena Net Mundial continua amanhã. E eu vou passar para Andréa Busato aí, que vai fazer todo o encerramento e a passagem para o nosso show. Esse foi o primeiro debate do primeiro dia só da Arena Net Mundial. E aí, como a gente tem muita sorte, mas muito mais juízo, foi aprovado durante o nosso debate sobre o Marco Civil, foi aprovado no Senado e a gente pôde comemorar aí lindamente e terminar essa festa agora, daqui para frente. Quem vai...